E aí, pessoal, tudo certinho? Espero que esteja bem com todos vocês, todo mundo com saúde. De coração é o que eu desejo, tá bom? Bom, estamos aqui novamente, né, para mais uma aula aqui do projeto Ex-Enem, estudando matemática para a gente poder produzir um aprendizado sinistro. Olha o homem aqui, ó. Então, aí eu queria saber de você o seguinte, primeira coisa, você já se inscreveu no canal? Deixa eu ver aqui. Olha que você não se inscreveu no canal ainda. Então, inscreva-se no canal, marca lá o sininho da notificação para você poder ficar por dentro de tudo. Tem vídeo aqui, minha gente, semana inteira, de segunda a sexta, para você poder se preparar bem para o Enem. E nós estamos preparando também algumas coisas bem legais que eu acho que vocês vão gostar. Então não deixa de se inscrever e acompanhe a gente. Venha ser o nosso ex-estudante, venha ser o nosso ex-aluno aqui no projeto Ex-Enem, aqui no canal do Ex-Enem, beleza? Depois da vinheta, a gente vai dar continuidade ao que nós estávamos discutindo na aula passada. Vamos lá? Vem comigo. Então, olha só, no nosso último encontro nós falamos, sabe sobre o quê? Sobre o vértice da parábola. Como é que você encontra as coordenadas do vértice da parábola? E agora a gente vai dar continuidade a isso, olhando para alguns problemas, onde a solução dele, né, do problema, passa por você encontrar ou a abscissa ou a ordenada do vértice da parábola. E não se esqueça que nós estamos preparando para vocês algumas atividades, tipo uma sala de treinamento, né, para você poder ver o vídeo aqui e depois ir lá no link lá embaixo e treinar isso que nós estamos discutindo aqui. Então não deixa de olhar lá na descrição essa atividade que nós vamos deixar para vocês, beleza? Então, minha gente, olha só, como nós vamos falar de solução de problemas, né? Nosso interesse aqui estará em resolver algum tipo de problema. Para resolver problema, ó, eu quero resolver um problema. Para resolver problema, geralmente nós temos alguns passos, né, que são comuns. Esse problema ele pode ser um problema real ou ele pode ser um problema criado, né, por alguém, onde esse problema de repente poderia ser real. Então, olha só, eu coloquei aqui para você um problema real, mas poderia ser uma situação problema. O que é o primeiro passo que a gente dá para poder resolver um problema? O primeiro passo é você matematizar esse problema. Então você vai pegar o seu problema, que na verdade é um problema da vida real, ou uma situação, um problema que imita a vida, e aí você vai transformar isso em um problema matemático. Um problema matemático é um problema de matemática que você resolve com ferramentas matemáticas, com coisas que você estuda dentro de matemática. E aí, a partir do momento que você tem um problema de matemática, aí o que é necessário é você lançar mão de tudo que você já aprendeu em matemática para poder resolver aquele problema, não é? Depois disso, depois que você resolve o seu problema matemático, você passa a ter a solução do problema matemático. Mas essa solução do problema matemático, ela tem uma equivalente solução no problema real. Então, o valor que eu encontro aqui para a solução do meu problema matemático, ele tem uma correspondente lá no meu mundo real, que é a solução do problema que eu estava procurando, né? Um último passo que a gente acaba não fazendo isso aqui, quando a gente está trabalhando com situação problema, a não ser que você pense assim, faz sentido uma resposta desse jeito, né? Você poderia fazer essa espécie de validação. Mas geralmente a gente chega até aqui. No mundo real, você ainda precisaria fazer a validação dessa solução. Então, basicamente é esse processo aqui, é esse circuito que a gente faz quando a gente vai resolver algum problema. Entendido? Então vocês verão que nos problemas que nós vamos resolver hoje, vai estar claro esse circuito aqui e a gente vai tentar lembrar vocês de que cada momento que nós estamos aqui. Tudo bem?
Então vamos para o nosso primeiro problema. Bom, vamos lá. Olha só, eu tirei a câmera aqui para você poder ver o problema inteiro, mas entenda o seguinte, nós estamos diante de uma situação, essa situação poderia acontecer com qualquer pessoa, né? E você vai ver que é uma situação problema, mas poderia ser um problema real, é algo que poderia acontecer. Então veja só, e lembra também do que nós conversamos com vocês em outro vídeo a respeito da estrutura dos problemas do Enem. O problema do Enem, ele sempre vem mais ou menos assim, ó. Você vai ter um primeiro momento, que é onde terá um texto. Esse texto vai colocar vocês, ó, você vai ter um texto aqui. Esse texto vai colocar você diante de um cenário, diante de um problema a ser resolvido. Depois aparece aqui o comando, né? O que é para fazer, comando, ó, comando. E depois aparecem aqui as alternativas, onde dessas alternativas, 4 delas são distratores, estão lá para distrair vocês. Aqui vai até a letra E, tá? E, na verdade, tem uma resposta só que está correta. Nesse problema aqui, você verá que está presente aqui a questão do texto, tá certo? E vai ser apresentado um problema e a gente quer resolver esse problema. Essa parte aqui não está exatamente como apareceria lá no Enem, mas é uma situação, problema, onde você aplica algo que você já estudou em matemática. O que você estudou em matemática é uma ferramenta para poder resolver um problema como esse aqui, tá certo? Então vamos entender o que foi colocado aqui. Falou o seguinte, olha, considere uma situação, problema, né, uma situação problema, ambientada em um ambiente rural, onde exista um muro. Olha lá, onde exista um muro, está lá o desenho do muro que nós já colocamos aqui, né? Exista um muro que será aproveitado para construir um cercado para alguma criação. Vai fazer uma criação de galinha, de porco, de cabra, enfim. Ele quer fazer um cercado para poder criar ali algum animal. Foi comprado 100 metros de tela. Olha só, você tem 100 metros de tela que foi comprado e a pretensão é fazer um cercado na forma de retângulo, ou seja, um cercado na forma retangular, como vocês estão vendo aqui, como mostra a figura. Quais devem ser as dimensões do cercado de modo que a área seja máxima? Vocês estão percebendo? Pensa na situação real, né? Pensa em você construindo um cercado, né? O muro já está pronto, construindo um cercado, e nesse cercado você quer que a área dele seja máxima. Olha, você poderia pensar em uma primeira situação, olha só, presta atenção aqui, ó. Poderia ser um cercadinho assim, ó, que tem 1 metro aqui, ó, e poderia ter 98 metros aqui, e mais 1 metro aqui, não é? Você teria aqui, ó, 1 e 98. Nesse caso, você teria 98 vezes 1, 98. A área seria de 98 metros quadrados, não é? Ou você poderia, imagina você que colocasse aqui assim, ó, 4 metros aqui, ó, 4 metros aqui. Aí você colocava aqui 92 metros, um exemplo, né? 92 metros, 92 com mais 4, 96. Com mais 4 aqui, ó, com mais 4 metros aqui dá os 100 metros. Só que se você multiplicar 92 por 4, ó, 92 por 4, você vai ver que você já vai aumentar a área, não é? Ó, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 9 dá 36. Então, olha só, a área já aumentou, de 98 aumentou para 368 metros quadrados. E assim por diante, você tem várias possibilidades aqui de fazer esse cercado, não é verdade? E aí, o que a gente quer saber é o seguinte, como é que deve ser o cercado de tal modo que a área seja máxima? Vamos pensar sobre isso agora? Então, olha só, primeira coisa que nós faremos será matematizar o problema. O que é matematizar o problema? É aquela parte lá do desenho que eu mostrei anteriormente,
que você transforma um problema do mundo real ou de uma situação problema em um problema matemático. É isso que a gente vai querer fazer. Então, nesse caso aqui, vamos até aproveitar aquele desenho que nós colocamos e dizer o seguinte: olha, eu tenho esse muro aqui que eu quero aproveitar para fazer o cercado. Você viu agora anteriormente eu falando que você poderia fazer cercado com várias medidas diferentes. Só que o que eu quero, para dar mais conforto para a minha criação, é que a área seja máxima. Embora eu tenha à minha disposição 100 metros de tela, não vamos nos esquecer disso. Eu tenho à minha disposição 100 metros de tela. Como é que eu vou fazer para poder descobrir quais são as dimensões aqui do meu retângulo, de tal forma que eu use os 100 metros de tela e a área seja a máxima possível? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você poderia falar é o seguinte, ó. Nessa matematização, nessa transformação de um problema real em um problema matemático, eu poderia começar dizendo o seguinte: olha, esse lado que eu não conheço aqui, eu vou chamar ele de x. Eu não sei quanto que é, mas como é um retângulo, essa outra parte aqui também mede x do mesmo jeito. Então tem x de lá e x de cá. Essa outra aqui eu não sei, né? Vamos chamar isso aqui de y, porque não necessariamente essas medidas aqui elas são iguais, né? Esse y aqui não necessariamente é igual a esse x. Eu sei que esses dois lados têm a mesma medida. Aí esse terceiro eu não sei. Agora, o que eu sei? E vamos caminhar aqui para transformar o meu problema em um problema matemático, não é? O que eu sei? Eu sei que se eu juntar esse pedaço que mede x, mais esse outro que mede y, mais esse outro que mede x, vai dar a quantidade de tela que eu comprei. E eu comprei 100 metros de tela. Então aqui, quando eu juntar essas partes todas aqui, eu tenho que x mais y mais x tem que dar, para mim, no final ali, 100. Ou seja, aqui se você juntar esse x com esse x, dá 2x, né? Você tem assim que y mais 2x igual a 100. Não é isso? Então você já estabeleceu uma relação importante aqui entre os as duas incógnitas que você está utilizando, o x e o y. Você sabe que o y, se adicionar com o dobro do x, tem que dar 100. Agora, o que nós queremos? Nós não queremos maximizar, não é a área. Então, a área é o que eu quero maximizar. E como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é a medida da base multiplicada pela medida da altura. Então, vai ser assim, y multiplicado por x. Não é verdade? Tá, mas aqui ainda está dependendo, a minha área aqui, por enquanto, é uma função de duas variáveis. E no ensino médio eu não sei ainda trabalhar com funções de duas variáveis. Eu preciso transformar isso aqui em uma função de uma variável. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu consigo fazer essa transformação desde que eu tenha uma relação entre as duas variáveis, onde eu possa isolar uma delas. E não é que a gente tem essa relação? Olha ela aqui, a danadinha aqui, ó. Você tem que o y mais 2x igual a 100. Se o y mais 2x igual a 100, daqui eu posso tirar que o meu y ele vale 100 menos 2x. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Ou seja, nós vamos pegar aqui o valor do y, quanto que vale o y? Não é 100 menos 2x? A gente vai colocar ele aqui no lugar desse y. Fazendo isso, aí nós vamos ficar com isso aqui, ó, que a vai ser igual, no lugar do y, eu vou colocar 100 menos 2x. Vai ficar 100 menos 2x multiplicado pelo x anterior que já estava lá. Esse x aqui continua lá do mesmo jeito. E onde estava o y, veja, o que você está vendo aqui é onde estava o y. Onde estava o y, eu tirei o y e coloquei 100 menos 2x. Note que a partir daqui, olha só, você repara que a sua área ela está escrita em função do x. A sua área está escrita em função desse lado aqui, que é o mesmo desse. Ou seja, você tem aqui que o seu a de x
Aí você vai chegar nisso aqui, ó, 100 multiplicado por x dá 100x, e depois 2x multiplicado por x dá 2x ao quadrado. E olha só, agora nós já estamos com o problema matematizado. Agora veja bem, essa aqui é uma função que retorna a área em função do x. Olha só o nome, função, né? Ela retorna a área em função do x. E o que é o meu propósito? O meu propósito é maximizar esta área. Eu quero a área máxima. Então, olha só essa situação aqui. Nesse desenho aqui, o que foi feito? Na verdade, nós colocamos vários valores para x. Aqui nesse eixo aqui, então, é o x, e lá do outro lado eu tenho o eixo y. E aqui foi colocado, ó, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, até chegar no x igual a 50. E aí você pode reparar aqui que na vertical aqui é onde estaria a área, mas a área em função do x, certo? E aí você vê que, na verdade, na medida que você vai aumentando aqui o valor do x, você vai aumentando a área até chegar em um ponto, né? Até chegar nesse momento aqui, a área ela vai aumentando. Só que essa área ela vai passar a diminuir quando você passar desse ponto aqui. Se você passar esse x aqui é onde está o chamado vértice da parábola. Quando você passar desse ponto aqui, a área vai começar a diminuir. Porque qualquer pontinho que você pegar aqui, que você levar para lá, ó, você vai ver que esse aqui dá um número. Se você vier mais para cá, você vai ver que o número é menor ainda. E assim por diante. Então, o número que vai resolver o meu problema é o número que vai me levar para cá, ó, bem para cá. Então, a solução para o meu problema, ela passa por encontrar esse ponto aqui, que é o chamado y do vértice da parábola. Tá vendo? Então, esse aqui é para eu poder ter um resultado máximo quando o problema é uma função de segundo grau. Esse valor máximo que eu vou obter é o y do vértice da parábola. Então, eu resolvo o problema matemático. Que jeito? Encontrando qual é o vértice, né, o y do vértice da parábola. Vamos fazer a continha. Bom, você está vendo aqui agora que o nosso problema agora é um problema matemático. Você está se vendo naquelas caixinhas lá que a gente colocou? Nós tínhamos aqui um problema real, depois a gente vinha para cá para um problema matemático. Aí a gente vinha aqui para a solução do problema matemático, não é assim que a gente falou? Nós estamos caminhando para cá agora, ó. Nós estamos fazendo essa caminhada aqui. Porque o meu problema matemático é encontrar o valor máximo dessa função. Não é? Então agora eu venho para cá para a solução desse problema. E aí a gente vai ver que na aula passada nós vimos o seguinte, que o vértice da parábola, ele ficava em um ponto, que nós tínhamos lá assim, ó, o x do vértice e tinha também o y do vértice. Esse x do vértice a gente encontrava ele assim, menos b dividido por 2a. Lembra que esse b e esse a são os coeficientes, né? O a é o coeficiente do x quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. E esse y do vértice aqui, ele é menos delta dividido por 4a. Onde esse delta ele é b quadrado menos 4ac. Ó. Delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Então entenda o seguinte, a gente às vezes fica muito nessa parte aqui, né? Eu tenho um problema matemático e eu resolvo o problema matemático. Mas principalmente no Enem, o Enem vai colocar você diante de um problema, se não for um problema real, é uma situação problema. E aí, em muitas vezes, você precisa matematizar o problema, resolver o problema. Tá certo? Então, nesse caso em particular aqui, para resolver o problema, eu preciso de encontrar o y do vértice. Para encontrar o y do vértice, eu preciso descobrir quanto é que dá menos delta dividido por 4a. Então, vamos calcular aqui quem que vai ser o delta. Ó. Delta é b elevado ao quadrado. Cuidado para você não confundir aqui, hein? Porque, às vezes, a pessoa acha que o a é o primeiro, que o b é o segundo. Não, mas o a, ele é o coeficiente do x ao quadrado.
O B, ele é o coeficiente do x. E o C, ele é o termo independente. Nesse caso aqui, então, o C é aquele que não depende do x. O C aqui é zero. Então, aqui, ó, delta, nesse caso aqui, vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser b ao quadrado, olha só. B ao quadrado é 100 ao quadrado. Não é isso? E depois, menos 4, que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que é 0. Sim, mas multiplicar por 0 dá 0. Então, ficou 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Então, no caso aqui, o delta vai ser igual a 10.000. Não é assim? 100 vezes 100 não dá 10.000? Bom, no caso aqui agora, o delta já está pronto. Agora, com o delta pronto, eu posso vir e encontrar o y do vértice. Porque não é menos delta sobre 4a? Então, o y do vértice que eu estou procurando é menos delta dividido por 4a. Então, vai ficar assim, ó, menos 10.000 dividido por 4 vezes a. O a vale menos 2, ó. Então, vai ficar assim, 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, vamos ficar aqui, ó, que y do vértice vai ser esse menos aqui com esse menos aqui dá mais, né? Ó, tem um menos com menos dá mais. Ficou 10.000 dividido por 8. Ficou assim, ó, 10.000 dividido por 8. E 10.000 dividido por 8 dá 1.250. Olha só, você encontrou o y do vértice desta função, não é? Você encontrou que o y do vértice era 1.250. 1.250 para o nosso problema é a área. Então, nós encontramos a área máxima. A área máxima é 1.250. Mas essa informação é uma informação importante. Você já vai dar um retorno para a pessoa. Olha, a área máxima que a gente consegue aqui é de 1.250 metros quadrados. Beleza, mas aí não respondeu ainda qual que é. Veja bem, qual que é a pergunta é assim, quais são as dimensões do cercado? Né? Quais são as dimensões do cercado? As dimensões do cercado eu preciso do x. O x é que é um dos lados do triângulo, ele é o x. Então, para você achar as dimensões do cercado, você vai precisar do x do vértice. E no caso aqui, ó, o x do vértice vai poder ser calculado assim, ó. X do vértice, ele é menos b dividido por 2a, não é assim? Então vai ficar assim, ó, menos o valor do b. Ó, não se esqueça que o b aqui é que está à esquerda do x. Então vai ser assim, menos 100 dividido por 2a, duas vezes o valor do a, que é menos 2 aqui, ó. Menos 2. Então, esse menos com esse menos dá mais, vai ficar assim, 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá o quê? Dá 25, não é? Então, você acabou de descobrir que o x do vértice, ele é de 25 metros. 25 metros. Então, veja só onde é que foi que nós conseguimos chegar. Nós conseguimos que o x é 25 e o y é 1.250. Então, gente, olha só, resumindo tudo o que nós falamos, nós chegamos ao seguinte. O valor de x que maximiza essa função é o x do vértice, é o valor desse lado. Ó. Você descobriu que esse lado aqui tem que ser um lado de 25 metros, porque está vendo aqui ó, que o x do vértice é de 25? Então, esse lado aqui é de 25 e esse outro aqui também, ele é de 25, né? Eu tenho aqui 25 metros. E o y do vértice é a área máxima. Você descobriu ali que a área máxima é 1.250. Olha aqui, ó, 1.250 metros quadrados é o valor máximo da área. Então, aqui está um problema em que a solução dele passa por você encontrar ali as coordenadas do vértice. Agora, se falasse assim, quais são as dimensões do cercado? Aí você ia dizer o seguinte, olha, ele vai ter que ter 25 de um lado, 25 do outro oposto, naturalmente tem que ser a mesma coisa. 25 mais 25 já deu 50. O cercado aqui tem 100 metros de tela. Então, esse outro lado aqui, ó, ele vai ter que medir, onde é que eu coloco aqui? Ele vai ter que medir aqui 50 metros.
Então você vai ter um retângulo de 50 por 25. 50 de largura por 25 lá de altura. Certinho? E o problema está resolvido. Bom, vamos dar uma olhada agora em um problema que já esteve no Enem, que você precisa desse conhecimento para poder resolver. Vamos lá? Olha só, minha gente, esse problema aqui esteve no Enem 2015. Pelo menos a fonte que eu peguei diz que foi em 2015. Então eu não cheguei a ir lá e olhar a prova. Mas está dizendo o seguinte, olha só, presta atenção aqui, se aquilo que nós já conversamos aqui a respeito da estrutura dos problemas do Enem, se não se encaixam aqui. Aqui diz o seguinte, ó, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. E aí falou assim, ó, para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. Aqui faz parte da descrição do cenário, né? A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dado por essa expressão aqui. Então tem aqui uma expressão que retorna para mim a temperatura em graus Celsius, em que o H representa as horas do dia. Né? O H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é maior possível quando a estufa atingir sua temperatura máxima. Estou falando aqui de temperatura máxima, então eu estou falando do maior valor para esse T aqui. Estou falando então do ponto de máximo para essa função. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa, ou seja, no momento em que a temperatura for máxima, ele vai retirar da estufa. A tabela associa os intervalos de temperatura em graus Celsius com a classificação, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Vamos ver a tabela? Bom, aqui está a tabela e só para a gente não perder de vista, nós deixamos aqui marcado qual é a função que foi apresentada ali no slide anterior. E aqui está a tabela que ele está falando, ó. T menor do que 0, classificação muito baixa. T entre 0 e 17, baixa. T de 17 a 30, média. T de 30 a 43, alta. T maior que 43, muito alta. Certo? Estou falando da temperatura. Temperatura baixa, média, alta, muito alta. Enfim. Vamos agora ver o comando. O que é que ele quer para esse problema. E aí vem o comando aqui, ó. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... E aí a gente tem que descobrir qual é a hora em que acontece isso, né? Porque eu não estou buscando o instante em que acontece essa temperatura aqui ser máxima. Então, para poder fazer isso, nós temos que encontrar quando é que essa função aqui vai atingir um valor máximo, não é? Veja só, não foi pedido aqui, né? Mas se você quiser fazer o esboço do gráfico, eu acho que não é muito difícil você conseguir fazer esse esboço, sabe por quê? O 22 é positivo, a parábola vai cruzar aqui com esse ponto aqui, ó, na parte crescente dela. E depois o A aqui é negativo, é menos 1, então a concavidade aqui é voltada para baixo. Então é de se esperar alguma coisa desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Você vai ver que essa temperatura máxima aqui vai ser positiva. Daí o fato desse gráfico cruzar em dois lugares. Mas veja, eu estou interessado em saber esse ponto aqui, ó. Né? Eu preciso saber esse ponto aqui, qual é o valor máximo da temperatura. Então, se eu quero saber o valor máximo da temperatura, aqui é onde está o vértice. Eu preciso saber, na verdade, então, onde está o y do vértice. Então, o y do vértice, como é que é o y do vértice mesmo? Não é menos delta dividido por 4a? Não é assim o y do vértice? Então, eu preciso saber qual que é o delta. Delta, vamos ver como é que a gente calcula o delta aqui, ó. Delta, eu sei que ele vale b ao quadrado menos 4ac. Então, no caso aqui, o delta será b. O b é 22, ó. Eu tenho que calcular aqui quanto é que dá 22 ao quadrado menos 4 que multiplica o a aqui é menos 1, ó. 4 que multiplica menos 1, que multiplica o c, que é menos 85. Menos 85.
Então, agora é só você fazer as continhas. Olha só aqui, ó, o delta aqui igual a 22 ao quadrado. Se você fizer os cálculos lá, você vai encontrar 484. Aqui, olha só, tem três sinais de menos, né? Menos com menos dá menos. 4 vezes 85 dá 340. É só fazer a continha lá que você vai ver. Quando você subtrair 484 menos 340, você vai encontrar 144. 4 menos 0 dá 4, 8 menos 4 dá 4, 4 menos 3 dá 1. É isso mesmo. Uma vez feito isso, aí você vem cá e continua. Menos delta, então vai ficar assim, menos o delta que é 144, dividido por 4A. 4A é 4 vezes o valor do A. O valor do A aqui é menos 1. Então é 4 vezes menos 1. No caso aqui dá menos 4, né? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Esse menos com menos aqui, ó, dá mais. E aí você tem que você apenas tem que dividir 144 dividido por 4. Você vai encontrar que o y do vértice igual... Quanto é que será que dá isso aqui, hein? Dá 36. Se fizer a continha aqui, você vai encontrar 36. Então você encontrou aqui, ó, que esse número aqui é o 36. Esse número aqui é a temperatura, são 36 graus, né? A temperatura máxima que você vai ter lá na estufa. E aqui no caso, tem que olhar na tabela lá para saber como é que isso aqui vai ser classificado, não é verdade? Se você quiser olhar também aqui, ó, o instante em que isso acontece, aí você precisa dessa informação. Essa informação é o x do vértice. No caso aqui, ó, o x do vértice, ele vai ficar sendo assim, ó, x do vértice, ele é menos b dividido por 2a. Então, nesse caso em particular aqui, vai ficar assim, menos o valor do b aqui, ó, que é 22, vai ficar menos 22, dividido por 2a, que é 2 vezes o valor do a. O valor do a, de novo aqui, o valor do a é menos 1. 2 vezes menos 1. Então ficou assim, x do vértice igual às 11 horas. Então, olha só a interpretação final aqui. Às 11 horas, você vai ter a temperatura máxima lá na estufa e a temperatura da estufa estará em 36 graus Celsius. Agora, podemos responder a pergunta dele. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Bom, temos que saber, essa temperatura aqui ela está classificada como o quê? Vamos lá na tabela olhar. Então, nós encontramos lá que o valor máximo que você tem lá é 36 graus, né? 36 graus. Onde é que está o 36 graus? Você vem cá e fala assim, 36 graus, de 30 até 43, você está aqui, ó. Então, de 30 até 43, você está na alta. Então, a opção que você vai marcar lá é a opção alta. E você viria aqui e marcaria essa opção aqui, que seria a opção alta. Entendeu? Bom, é isso. Viu como é que não é difícil? Quando você vai resolver algum problema envolvendo maximizar ou minimizar alguma coisa, e essa coisa é uma função quadrática, uma função do segundo grau, então você precisa lidar com o vértice da parábola. Aqui a pergunta foi com relação à temperatura máxima da estufa, mas poderia ser a pergunta em relação ao momento do dia em que aconteceria isso. Então você falaria o seguinte, ó, vai acontecer isso às 11 horas da manhã. Tá beleza? E é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que nós conversamos aqui. E a gente se vê então novamente na próxima segunda-feira. Um grande abraço para vocês e tchau!